Olá pessoal, e aí? Sobrevivendo à quarentena? Tá fácil para muita gente, mas a gente precisa encarar isso da melhor maneira possível, não é verdade? Eu queria compartilhar um pouco hoje da Palavra de Deus com vocês, a partir de um pedacinho da oração do Pai Nosso, quando ele diz lá, livra-nos do mal. Jesus ensinando ali os seus discípulos, né, a fazer uma oração, não no sentido de uma reza, mas um modelo de oração para a gente aplicar nas nossas vidas. Então, se a gente juntar os pedaços aí, Pai, livra-nos do mal, o que a gente pode refletir acerca disso? O que aconteceu dessa pandemia aí, bem antes disso e atualmente até, quantas outras desgraças acontecem na vida do ser humano, quantas coisas ruins acontecem na nossa vida também, e a gente fica pensando, poxa, mas Deus não pode nos livrar do mal? Mas aí a gente precisa pensar, quantas vezes eu me achego diante de Deus para ter um relacionamento verdadeiro com Ele, já que foi o próprio Jesus que me ensinou a chamá-lo de Pai. Pai quer dizer proximidade. A gente tem esse relacionamento aberto agora com Deus através de Jesus e a gente precisa desfrutar disso. Muitas vezes a gente é mal acostumado por conta dos nossos relacionamentos aqui nessa terra, talvez de filhos como pais, talvez existem pessoas com certeza com um relacionamento totalmente disfuncional, filhos e pais que não amam seus filhos, pais que não se preocupam com seus filhos, como consequência os filhos também não amam seus pais, não existe aquela questão do perdão, enfim. Mas com Deus a gente tem essa visão diferente de que Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai carinhoso, Ele é um Pai que cuida da gente, Ele é um Pai que está o tempo todo chamando a gente para estarmos próximos dEle. Por isso que na oração a gente pode orar sem medo, chamando Ele de Pai, livra-nos do mal, porque Ele tem poder para isso, Ele tem poder para nos livrar do mal, seja o corona, seja da fome, seja da inveja, seja do egoísmo, seja de tantos outros males que afetam a nossa vida, são consequências dos nossos pecados. E o texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você está lá em Salmos, primeiro capítulo de Salmos, quando o salmista diz o seguinte, olha, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Nessa lei ele medita de dia e de noite, ou seja, o tempo todo meditando na lei do Senhor, o tempo todo buscando esse relacionamento com Deus. E o texto continua dizendo o seguinte, que o justo, ele é como aquela árvore plantada junto a correntes de águas, que as folhas não murcham, não secam, e no devido tempo essa árvore vai dar o seu fruto. Já por outro lado, os ímpios não são assim. Os ímpios são como aquelas folhas que secam rapidamente, bate o vento e ela se dispersa, vai embora com facilidade. Mas os justos, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio não vai dar certo, não funciona. Por isso nós temos que entender esse relacionamento com Deus como sendo um caminho de justiça, um caminho de verdade, um caminho onde Deus nos chama o tempo todo e nos proporciona andarmos nesse caminho. Ele garante a felicidade, Ele garante a alegria. Nosso prazer precisa estar na lei do Senhor. Se a gente quiser pedir a Deus para nos livrar do mal, antes disso a gente tem que buscar um relacionamento com Ele. Não é apenas naqueles momentos onde a gente está passando por uma dificuldade, um aperto, aí é fácil, né, lembrar de Deus. É fácil a gente pedir um auxílio naquela hora do aperto, da dificuldade. Mas em todos os momentos é preciso buscar esse relacionamento com Deus, porque Ele está disposto a isso. Ele está disposto a nos buscar, Ele está disposto a nos amar, a nos perdoar. Afinal de contas, é Ele mesmo que nos ensina na sua palavra. E hoje, se nós podemos amar a Deus, antes de tudo é porque Ele nos amou primeiro. Nos amou, enviou Cristo Jesus a esse mundo para morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados e antes disso viver uma vida de justiça. Essa vida que proporcionou a Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Talvez vocês perguntem, poxa, mas a Bíblia também fala que Jesus andou com pecadores e aí Ele sentou com pessoas do pior tipo na época. Como é que a gente agora não pode viver dessa maneira? Jesus andou realmente com pecadores, mas Ele não se deixou influenciar por eles. E é nisso que a gente tem que abrir os nossos olhos. O relacionamento com Deus nos proporciona isso.
Ele deu para a gente o Espírito Santo dele, que habita em nós, que intercede por nós, que nos fortalece a cada dia, que abre os nossos olhos diante do caminho mau. A gente sabe aqueles lugares onde não devemos ir, sabemos as conversas que não devemos ter, os pensamentos que não devemos incentivar na nossa cabeça. Tudo isso o Espírito Santo do Senhor nos comunica, nos mostra a verdade. Basta termos um relacionamento com Deus. Por isso eu te convido e te desafio a meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, para que sejamos de fato bem-aventurados, para que sejamos felizes. Tá joia? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado e abençoador em nome de Jesus. Um abraço.